né? Tem que começar pelo que é esse yes aí, né? Então a gente fala no lugar do yes, fala yeah, yeah. Acho que eles usam mais yeah do que yes. Então, gente, olha só. Esse Basic Training é um treino especial. Vocês não vão achar em outro lugar. Não tem outra plataforma que isso daqui. Tá? Isso daqui foi preparado para destravar a nossa fala. É um processo que treina muita fala. Tá? Acelerar o que a gente fala em inglês e limpar nossa pronúncia, porque a gente está treinando pequenas partículas e a gente vai repetindo elas. Então, vai limpando. Tá? É um processo muito importante para pitch booster, que quer dizer impulsionar discurso, impulsionar fala. Também é um sentence builder, que é um construtor de frases. Então, ele ajuda você, poxa, eu queria falar assim, falar isso, falar aquilo. E quando o aluno começa, ele estudou 10 anos de inglês no colégio, em algum lugar, ou sozinho. Mas na hora de falar, fica, caraca, como é que eu construo isso? É porque ele trava justamente onde a gente vai treinar. Esses processos de gramática tem sempre um segredinho que a gente precisa destravar. Então a gente foi colocando aqui step by step, ou seja, passo a passo, construindo esse processo até 30 níveis. São 30 níveis de dificuldade. Nesse curso aqui, a gente vai até o nível 20, que é um nível intermediário. Tá? Então, quando eu falo que eu vou cobrir desse curso todo o ciclo básico, é que a gente vai entrar no intermediário. E o intermediário é o quê? É o usuário independente da língua. É o cara que consegue se virar bem no inglês, falar com confiança na maioria das situações, que é o que todo mundo quer. E vê os caras, pô, não quero ser nenhum profissional, só quero, chegar lá e fazer acontecer. E é isso que a gente vai estudar, é esse o propósito do nosso curso. Então, construtor de frases. Você dominar estruturas, são exatamente essas estruturas que o cara trava. Ele chega na hora e fica na dúvida, e agora? Como é que eu ultrapasso essa barreira aqui? Tá? Então, a gente quebrou isso daqui em 30 partes. Tá? Então, essas primeiras partes são as mais importantes. Por isso que eu passei o vídeo lá para vocês, que é o vídeo do Desafio dos Níveis. Eu chamei de Desafio dos Níveis, tá? Mesma coisa, Basic Training. Aqui a gente vai chamar de treino base. Costumo falar que é o treino de perna. É o treino de perna que todo mundo foge na academia, inclusive eu faço de 3 em 3 semanas. Eu vou fazer mais frequente, né? Eu fico fugindo, mas dizem que é o essencial, né? O mais importante. E essa daqui não, a gente vai fazer toda semana e eu vou sempre incentivar vocês a todo dia estar praticando um pouquinho, tá? Então, toda aula a gente vai fazer um pouco de treino de basic training, um pouco de treino de repertório, que é o treino de discurso. No final do curso a gente vai juntar 10 discursos. O que são discursos? É você chegar aqui na frente, claro que vocês não vão precisar fazer isso, tá bom? Mas quem quiser vai poder fazer. Chegar aqui na frente e falar o que precisa falar dentro de um tema. Isso é um discurso. Chegar, se apresentar, por exemplo. Chegar ou falar de uma situação, falar de uma pessoa, falar de um lugar. Você quer recomendar um lugar, vai saber explanar sobre aquilo ali, desenvolver aquele assunto. É desenvolver além de uma frase, meu. A gente está muito acostumado a ficar num curso assim, com uma frasezinha aqui e só aquilo ali. Aí pega uma aqui nesse contexto, outra aqui. Não, a gente precisa desenvolver discurso. Chegar e explorar aquele tema ali, embora junto com ele. A gente vai juntar 10 discursos. E o aluno que me mandar 10 vídeos gravados fazendo os discursos, tá? A gente vai começar hoje no final da aula, vou mostrar qual é o primeiro discurso, hein? O aluno que me mandar os 10 vídeos, sentar para frente da câmera assim, ó, falar inteiro. Precisa decorar? De certa forma, sim, mas a gente tem palavras-chave. Palavras-chave que vão ligar a gente direto ao discurso, tá? O discurso de hoje, já vou adiantar, é a apresentação nossa. A gente vai aprender a se apresentar. Esse é o nosso discurso. No final da aula a gente vai fazer isso. Vai fazer um treinozinho nisso. Vocês vão entender que não é coisa de outro mundo. Tá? E aquele aluno que me mandar até o fim do curso os 10 discursos, vai continuar mais um mês de aula grátis lá na Mantiqueira, lá no curso que a gente faz lá que é diferente. Tá bom? Então, eu vou montar uma turma, mais um mês, talvez até 2, vou pensar, 2 meses. 2 meses grátis.
Vou montar essa turma, vou tirar uma turma daqui e vou levar lá para Mantiqueira por 2 meses grátis, que é onde funciona o curso. E a gente vai, ou seja, vai desenvolver mais essa área do intermediário, né? Vai chegar lá, a matéria vai estar o caldo mais grosso, beleza? Mas a gente vai trabalhar bem isso lá. Só esses alunos que me mandarem os 10 vídeos conseguindo fazer os 10 discursos. Todo mundo consegue? Sim. É uma coisa que não tem nada de difícil. Só que às vezes o cara não quer parar para fazer. Né? Ou, não tenho tempo, não sei o quê, ficou enrolando. Chegou em dezembro, ele só me mandou 3. Pô, falta 7 ainda. Aí o cara nunca arruma tempo para fazer os 7, entendeu? Então a gente vai incentivar a vocês a gravarem esses 10 vídeos e me mandarem. Aquele aluno que se sentir à vontade, ele vai poder vir aqui e fazer na frente dos colegas. Esse tipo de exposição, gente, que a gente chega assim, poxa, deixa eu lá ver qual é. Ele não é para constranger ninguém, né? É para o aluno, ele mesmo se fazer uma pressão dentro de um ambiente controlado, está perto dos amigos aqui, ninguém quer o mal de ninguém, né? E você se expor a uma situação que pode acontecer contigo. Às vezes você está no seu trabalho, você precisa fazer isso, e lá, meu amigo, é só víbora, é um querendo derrubar o outro. É um com a faca esperando você virar as costas para te acertar. Lá você não pode errar. É um ambiente muito pior, muito mais agressivo. Aqui não, é um ambiente de treino. Aqui o aluno vem aqui se expor, mas a mentalidade dele, estou aqui treinando. Estou aqui treinando, ninguém vai redimir, porque está todo mundo no mesmo processo. Então eu quero ir lá. Professor, eu quero ir na semana que vem. Eu vi o cara fazer, eu vi que ele conseguiu. Você deixa eu fazer? Pode vir aqui na frente fazer. Beleza? Então, eu sempre vou incentivar isso aí. Mas é sempre quem quiser. E eu digo para vocês, vale muito a pena vocês tentarem. Tá? O vídeo, então, nem se fala. Porque quando você começa a gravar o vídeo, quem já gravou algum vídeo para Instagram, essas coisas, sabe da dificuldade que é, meu. Você começa a falar, errou um negocinho, tem que voltar. Errou um negocinho, tem que voltar. Aí o vídeo tem 3 minutos, chega 2 minutos e 50 e pouco, você errou outro negocinho. Você, caraca, tá no finalzinho, meu. Tem que voltar tudo de novo. Tá? Às vezes você manda daquele jeito ali, né? Mas esse treino de você ficar repetindo, cara, eu fiz isso quando eu estava aprendendo francês. Né? Eu cheguei até o nível de intermediário, parei e nunca mais estudei. Tá? Mas eu consigo lembrar de muita coisa, consigo me virar muito bem. Porque eu fiz essa aprendizagem ativa, que a gente vai treinar aqui. Então você consegue reter muita coisa quando você faz isso. E eu tive que gravar um vídeo falando do carnaval da Guiana Francesa. Cada aluno pegou um país que falava francês. E era 5 minutos de vídeo. Eu fiz 3. Mas quando eu iniciei, deu 5 minutos. Mas eu fui treinando tanto, que as frases foram saindo tão natural depois de eu ficar 3 dias tentando gravar o vídeo. E era só 3 minutos. Eu fiquei 3 dias, meu. Eu cansava. Eu fiquei 2 horas no primeiro dia, não saía. Eu errava tudo. No segundo dia, no terceiro dia eu estava mais calmo, eu fiz e o vídeo saiu. Quando eu mostrava para meus amigos do trabalho, todo mundo, cara, eu não sabia que tu era fluente em francês, cara. Que isso, mano? Tu é um gênio. Rapaz, eu tinha acabado de começar o curso, meu. É a mesma coisa que pode acontecer com vocês agora. Vocês podem pegar, gravar esse vídeo falando inglês, vocês vão treinar tanto que você mostra para alguém e fala, caramba, rapaz, tu já é fluente, não sabia. Tá? Isso daí dá uma certa confiança para a gente. Poxa, se eu consigo falar disso, eu consigo falar disso aqui também. E se eu consigo dar esse passo aqui, eu dou esse daqui também. E é assim que vai. É passo a passo. Porque o inglês, vocês têm que entender assim, você está conquistando territórios. Cada assunto é um território a ser dominado. Então, o primeiro território que a gente vai dominar é a nossa apresentação. É aprender a falar da gente mesmo, de nós mesmos. Dominou esse território? Tem algumas frases chaves para você dominar. Dominou aquilo ali? É só isso. São poucas variações que tem. Depois a gente vai para outro território, depois para outro. Então a gente pegou assim, os 10 principais no discurso, isso no discurso. As outras situações que a gente tem aqui, dá uma centena de situações aqui, tá? Você pode expandir o que a gente tem aqui para centenas de situações, tá? Mas no discurso a gente pegou essas 10 mais importantes e vai trabalhar em cima delas. Beleza? Então, vamos começar. Além disso tudo aqui, também a gente estuda gramática por aqui. Então, a nossa forma de estudar gramática não é expositiva, é treinando. Como eu falei para vocês, aquela aula de ficar falando, acabou nesse momento. Foi até alguns segundos atrás. Agora a gente vai treinar junto. Então, primeira coluna, como vocês já sabem, como é que eu falo eu? Você, nós,
Eles, vocês, elas. Então, they pode ser eles ou elas. Atenção, tá bom? Como é que eu falo? Trabalhar. Ter. Ajudar. Falar. Combinou a primeira com a segunda coluna, você tira o to. Beleza? E fica assim, ó. Você trabalha. You work. Ou vocês trabalham. You work. Significa as duas coisas. Então, vamos tentar o primeiro aqui. Eles têm. Como é que fica? Beleza. Procurou eles aqui, que é they. Procurou tem aqui e juntou. They have. Como é que fica? Nós ajudamos. We help. Perfeito. Você fala. You speak. Já está automático. Tá? A maioria já está falando automático. Não está nem pensando muito. Ó. Como é que eu falo? Eu trabalho. I work. Então, procuro eu. Ó. I procuro trabalhar. Work. Você vai fazendo esse processo até que esses verbos vão ficando uma coisa muito trivial para vocês. É igual jogar videogame. Vai passando uma fase, depois na terceira vez que você está naquela fase ali, você já pegou o macete tudo. Tá? É a mesma coisa. Isso aqui é quase que uma gamificação que eu montei aqui. Ó. I work. Vocês têm. Como é que fica? Então, vocês é you. Muita gente acha que vocês é they. Ó. Vocês é you. É igual você. Bom? They é eles e elas. Então, you have. Agora vamos para o nível 2. Nível 2 é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque tem uma palavra a mais, que é o não. E o não a gente fala don't. Beleza? Esse T aqui sai bem fraquinho na pronúncia. Bem fraquinho. Eu não falo ele quando eu estou pronunciando normal. Eu falo you don't work. E eu vou pedir vocês para não falarem também. You don't work. A não ser que vocês estejam querendo falar ele mais detalhadamente, né? Quando você está dando uma ordem imperativa, tipo, não pare, tipo, don't stop. Aí ele sai um pouco mais defasado assim, aí ele aparece. Tá? Fora isso, ele não aparece. Fora isso, essas consoantes finais, elas são muito fracas no inglês. Praticamente, elas não aparecem. Beleza? Isso é a grande diferença do português para o inglês. No inglês, a gente não pronuncia tudo que está escrito. Tá? Aí você vai perguntar, mas por que eles escrevem? Eu também não sei. Eu não sei, mas não pronuncia. Tá? Então, vamos para o primeiro aqui. Ó. Como é que é o verbo brincar? De todos esses aqui. Qual é o verbo brincar? Play é brincar. Lembra de playground? É o parquinho, playground. Tá? Play é brincar. Qual é o verbo jogar? Aqui, jogar. Ah, vocês estão espertos, né? Play. Play também é jogar. E o verbo tocar? Play. Então, play é tocar, brincar, jogar, atuar. Tem vários significados para play. Beleza? Estudar. Como é que fica? To study. Em inglês americano, esse D vira tipo um R. Study. Beleza? Em inglês internacional, study, você pronuncia o som do D normal. O meu inglês tem uma influência mais americana. Study. Beleza? Parar. Como é que eu falo? To stop. Ó, consoante final, fraquinha. Stop. Tá? O som do P, ele é no lábio. Stop. Bem fraquinho. Aqui é a mesma coisa. O E não tem som. Então, como é que eu falo? Gostar. To like. E o K, no céu da boca. Ele é bem fraquinho, tá bom? Então, a gente vai aprender a dar entonação em todas as palavras. Agora, vamos lá o primeiro. Eu não brinco. Como é que fica? I don't play. Eu não brinco. I don't play. Como é que fica? Elas não param. Então, elas é, ó, they, o não, você sabe que é don't, e o parar, stop. É só, se você não está conseguindo fazer no ritmo rápido, vai devagarzinho. They don't stop. Agora, professor, como é que eu acelero isso? Faz de novo. De novo, e de novo. É o processo, esse é o processo, tá? Vai chegar uma hora que a primeira vez você fez 10 vezes, a segunda vez 5, a terceira vez é uma vez só. Vai embora, e rápido. They don't stop. Vale a pena perder um tempo com isso aqui, gente. Você não estuda. Então, ó, você, you don't study. Tá? Nós não gostamos. We don't like.
We don't like. Nós não gostamos. We don't like. Vocês não jogam. You, né? Vocês, ó, you don't play. You don't play. Vocês não jogam. Moleza, né? Então, primeiro nível foi, segundo nível foi, terceiro nível. Tá mais difícil agora. Tá? Agora a gente vai ter que mudar a entonação da frase. Tá? Então, ó, você trabalha, fica you work, muda a entonação e tem que adicionar a partícula do para perguntar. Então, ó, você trabalha, do you work? Lembra do you speak English? Ó, do you work? É isso que vai acontecer agora. Então, a gente vai juntar uma palavrinha aqui, uma aqui e bota o do na frente. Então, por exemplo, ó, nós temos. Como é que eu pergunto isso? Nós temos? Então, pega o i, né? Pega o ter e bota o do na frente. Fica. Repete comigo. Do we have? Isso, tem que dar a entonação. Eles preferem. A pergunta é, eles preferem? Isso. Então, bota o do. Sempre começa com do a pergunta. Do they prefer? Repete comigo. Do they prefer? Isso. Agora, vocês falam? E vocês já estão maceteados aqui com vocês, né? Vocês é you. You. Então, do you speak? Do you speak? Agora, gente, olha só o que acontece. Pergunta na negativa. Você trabalha? Do you work? Você não trabalha? Você não trabalha? Ó, botando um não na pergunta. Você não trabalha? Don't you work? Bem mais fácil, né? Mais fácil do que o português. Muda de do para don't. Don't you work? Então, aqui, ó. Eu não trabalho. Como é que ficaria essa pergunta? Começa com don't, né? Então, don't I work? Comigo. Don't I work? Ou pode ligar no N. Don't I work? Comigo. Don't I work? Don't I work? Eu não trabalho? Você não prefere? Don't you prefer? Ou don't you prefer? Eu posso ligar no T ou no N. Don't you prefer? Ou don't you prefer? Don't you prefer? Repete comigo. Don't you prefer? Você não prefere? Nós não jogamos. Don't we play? Don't we play? Isso. Don't we play? Nós não jogamos. E por último, tirei o não da pergunta. Como é que fica então? Eu tenho? Como é que eu pergunto isso? Então, ó, do I have? Então, para todo mundo que só perguntava com do you, eu pensei que era só falar do you, para perguntar do you. Não, you é você. Se eu quiser perguntar com eu, é do I. Com nós é do we. Com eles é do they. Então, vai mudando, né? Na aula passada, eu cheguei aqui e pulei lá para o verbo to be. Mas hoje, vocês não vão poder escapar do he, she, it. Tá? Quem assistiu o vídeo aí, levanta a mão. Bom, muito bom, muito bom. Então, quem assistiu o vídeo sabe que o nível 4 é o nível. Então, o nível 4, ó, he, she, it, e o do vira does. Né? E se o do vira dois, ó, o do not fica does not, que é doesn't. É isso que vai acontecer aqui. Mas por que acontece isso? É a presença do S. Tá? Quando o S está na frase, é porque tem o he, she, it. Beleza? Se tem o he, she, it, tem o S. Se tem o S, tem o he, she, it. Tá? Eles têm que chegar junto. Então, vamos ver aqui esses verbos. O verbo ver, repete comigo. To see. Verbo ter, to have. Verbo ir, to go. Beleza. Como é que eu falo ela? Isso, ela é she. Como é que eu falo ele? He. Como é que eu falo ela ou ele quando não é um ser humano? It. It. Tá? It. Então, esse é o cara quando não é um ser humano. Beleza? Então, qualquer outra coisa, ele ou ela, tipo ele, o controle remoto, it. Ela, a turma, a sala, it. Tudo é it. Então, ó, ela vai. Pego ela, pego o verbo ir, pegou o she, pegou o go, bota S no final. Tem que colocar she goes. Fala goes, igual futebol mesmo. Go. Tá? Então, she goes. Ela vai. Mais uma vez, she goes. Ela vai.
Como é que se fosse ele vai? Seria como? He goes. Se fosse isso vai? It goes. É isso. Então, ó, ele vê. Como é que ficaria? Pega o ele, o V, he, pegou o see e bota o S no final dele. He sees. Ele vê. He sees. E se fosse ela vê? She sees. Se fosse isso vê? It sees. Tipo, a câmera vê, vamos ó, it sees. The camera sees. Tá? Agora, isso tem. Como é que fica o isso tem? Esse aqui é diferente. Esse é diferente. Esse é diferente. Vamos ver quem já sabe. Como é que é? Ó, isso aí. Teve gente que assistiu o vídeo. Quem assistiu o vídeo já sabe que não é haves. Não existe essa palavra haves, tá? Ele perde o V. Só essa daqui que é assim. Tá bom? Então fica has. Então decore aí que o have fica has. Então repete comigo. It has. Isso tem. Se fosse ela tem. He has. Ele tem. He has. Agora, a gente vai fazer a negação. Que a gente nega usando don't, né? Só que agora o don't, olha o que acontece. Quando o do chega na frase, você vai imaginar que o do, ele é um imã de S. Na hora que ele chega, ele puxa o S para cima dele. Tá? Então, ó, o do chegou, puxou o S, fica S. Fica does. Então, o que acontece é que o don't, ele tá aqui. Esse aqui é o don't. Só que é o don't com S. Beleza? Continua sendo don't, mas com S. Eu pronuncio doesn't. Faz comigo, doesn't. Beleza. Eu costumo não pronunciar o T, né? Falo só doesn't. Doesn't. Então, comigo, he doesn't work. Ele não trabalha. E se for ela não trabalha? She doesn't work. Isso não trabalha. Então, eu já vou adiantar para vocês que no português a gente tem dois verbos, o verbo trabalhar e o verbo funcionar. Então, para a gente é assim, ó, as pessoas trabalham e as coisas ó, funcionam. Isso funciona, isso funciona, isso funciona, isso funciona. No inglês, não. Tudo trabalha. Isso trabalha, isso trabalha, isso trabalha. Então, o verbo funcionar também é work. Tá? Então, quando eu falo o microfone funciona, eu falo the microphone works. O controle funcionou, the control works. A TV funciona, the TV works. Continua, é o verbo funcionar, beleza? Então, é o verbo trabalhar e funcionar quando eu estou no it. Tá? Então, eu falo, isso trabalha, isso funciona, a mesma coisa. Isso funciona. Então, seria it doesn't work, seria isso não funciona. It doesn't work, isso não funciona. Tá? Então, vamos aqui, ó. Ela não vai. Como é que fica o ela não vai agora? Então, é she doesn't e o S sai daqui, galera. Lembra que o S saiu dali e foi pro do, né? Então, é she doesn't go. Repete comigo. She doesn't go. E se for ele não vai? Isso não vai. Ele não vê. Como é que fica? Ele não vê. He doesn't see. Tá bom? Então, olha só. Só na afirmação que o S fica no verbo. Só na afirmação. Por quê? Porque quando eu nego, eu tenho um do, né? Que já vai ficar aqui. E quando eu pergunto, vocês vão ver, vai ficar assim. Então, é só na afirmação que ele vai para cá. Saiu da afirmação, o verbo volta ao normal, porque o S está em outro lugar. E como é que fica? Isso não tem. It doesn't have. E o have volta ao normal. O have volta ao normal. Beleza? Então, olha só o que acontece na pergunta aqui. Eu não tenho que perguntar usando do, não tenho que colocar o do na frente, certo? Agora ele fica does. Beleza? Então, vocês vão entender que é assim, ó. Does he, does she, does it. Toda vez que eu perguntar com esses caras. Repete comigo. Does he, does she, does it. As perguntas vão ser isso. Ó. Does she, does he, does it. Vai ser isso. Em vez de ser do, né? É does. Então, no he, she, it. Beleza? Então, ele trabalha, repete comigo. Does he work? Ela vai, como é que fica? Does she go? Does she go? Ela vai. Does she go? Ele vai, como é que seria? Does he go? Does he go? Isso aí. Does he go? Galera,
toda a oportunidade de pronunciar, pronuncie. Toda a oportunidade de falar, falem. Tá bom? Mesmo, mas não estou entendendo ainda. Olha só, o processo de entender, ele é mais lento que o processo muscular. Então, vamos priorizar, vamos entender que uma coisa funciona separadamente da outra. A gente pode entender mais tarde, mas não vamos esperar entender tudo. Vamos já trabalhar o outro processo que está evoluindo, tá? Então, toda a oportunidade de pronunciar, pronuncie, tá? Como é que fica a pergunta? Ele vê? Does he see? Does he see? Ele vê. E se for ela vê? Does she see? Igual a does she see? Isso tem? Como é que fica? Does it have? Does it have? Isso tem. Agora, olha só, aquela pergunta, né, negativa, que ficava do do vira don't, né? Aqui fica doesn't. Doesn't. Então, ó, ele não trabalha. Doesn't he work? Repete comigo. Doesn't he work? Ela não vai? Isso, ó. Doesn't she go? Ela não vai? Doesn't she go? Galera, é só botar doesn't aqui, né? Ó, doesn't. Pronto, fez a pergunta. Certo? Então, ó, ela não vai. E se for ele? Ele não vai? Doesn't he see? Doesn't he see? E se for aqui, ó, ele não vê? Como é que é essa pergunta? Ele não vê? Doesn't he see? Ela não vê? Isso, fica igual, tá travando a língua. Doesn't she see? É difícil de falar, né? Por isso que é importante. Quanto mais travar, mais importante falar. Ih, professor, travou, não vou falar não. Se travou, é para falar, aí que é para falar mesmo, beleza? Que é só falando que destrava. Eu já peguei uns alunos com as dificuldades assim que vocês não têm noção, tá? Já peguei um aluno lá, de uma terrinha lá de Minas, o bicho não tinha nunca nem visto um carro na vida, falando duro, muito duro. Eu não acreditava no garoto, mas eu fingi que eu acreditava. Eu tenho que fingir que eu acredito. Eu fiquei fingindo que eu acreditava. E aí ele começou a acreditar. O moleque repetia, mas tudo errado. Eu falando, e eu com muita calma ali. Rapaz, 4 meses depois, 4 meses eu ouvindo o moleque falar errado, mas assim, muito duro. De repente, destravou. Foi de repente, assim, de uma aula para outra. Aí eu comecei, cara, é isso mesmo que eu vi? Aí esperei outra aula, falei, cara, aí comecei a falar com ele. Você percebeu? Falei, percebi, professor, percebi. E foi falando, daqui a pouco ele gravou esse vídeo, que ele precisava gravar para uma empresa, desses que a gente faz aqui, que a gente vai fazer, e parecia que o moleque falava inglês há 10 anos já. Porque ele gravou várias vezes. Quando saiu a gravação, ele estava falando assim com muita tranquilidade, muita confiança. Cara, eu falei, meu, acho que tu fala 10 anos inglês assim com muita tranquilidade. Eu falei, pois é, professor. Já fui chamado para a empresa. Né? Só precisava fazer o teste e mostrar que eu falava inglês. Fiz o vídeo, eles acreditaram. Porque... eles acreditaram por quê? Porque tinha muita coisa para eles desenvolver, mas é o que eu falei, o vídeo engana. E eu quero que vocês, no início, comecem a se enganar, ó, entre aspas, se enganar no sentido de ganhar confiança. Entendeu? Você vê, pô, consigo fazer isso aqui, que legal, consigo gravar. É claro que tem gente que é muito perfeccionista, né? Vai gravar e, pô, tá uma porcaria e vai desistir. Mas não é isso, não. Vamos começar a trabalhar essa confiança de tentar começar a fazer passo a passo, sem exigir muita coisa. Sem exigir muita coisa, tá? Então, doesn't it have... Repete comigo. Doesn't it have... Isso. Então, esse é o tão temido Ishi-Iti, que eu pulei da aula passada, e eu estou proibido de passar na primeira aula isso aqui, porque os alunos vão embora quando eu passo na primeira aula. Eu já tive aluno que me mandou mensagem, eu falei, não, mas depois vai ficar fácil, ele não quero saber. Me mandou e foi embora do curso. Tá? Porque eu assustei ele com isso aqui. Porque isso aqui é o que tem de mais difícil na língua inglesa. Não tem nada mais difícil do que isso aqui. Todo o resto é mais fácil. Isso é a parte mais difícil. Aí você pô, mas não achei não. Então, beleza, tá ótimo. Quer dizer que a parte mais difícil para você foi fácil. Mas o processo é longo. E só vence quem tem paciência. Então, ó, consistência. Tá? Lembra aí da metáfora aí da lebre e da tartaruga. É consistência. A gente é a tartaruga.
Então, modelo 1, eu trabalho com I, you, we e they. Aqui eu uso só o do para perguntar. Tá vendo? Do you work? Uso don't para negar. You don't work, quando eu pergunto, don't you work? Aqui não tem S. Modelo 1, não tem S. Eu, você, vocês, nós, eles e elas. Não tem essa, é só o do. Tá? Agora, no modelo 2, a gente tem o he, she, it. Aí tem essa, ó. You work, ó. He works. Se for we, ó. We work aqui, ó. She works. It works. Aqui não é don't, é o quê? É doesn't. Então, olha daqui para cá, assim, ó. Vocês começam a reparar. Ó. You don't, he doesn't. Do you, does he? Don't you, doesn't he? Beleza? Aqui é he, she, it. Só esses três funcionam dessa forma aqui. Então vamos revisar. Vamos revisar. Ih, não vai dar para revisar. Não vai dar para revisar agora. A gente vai fazer isso na próxima aula, tá? Porque aqui tem verbos novos que a gente vai chegar lá ainda. Então vamos com calma. Deixa eu passar aqui o verbo to be. E a gente já vai iniciar a nossa aula de conteúdo. Então lembra? Esse base treino aqui, treino base, é o nosso treino de perna. Quem aí já está com a perna tremendo? Nossa amiga aqui, né? Está com a perna tremendo. Então é isso aí, é aquele treino para descer escada. Toda academia tem escada, né? Felicidade dessas academias de Xerém. Galera desce já com medo de cair. Então, ó, eu sou, eu estou, é, está, somos, estamos. Então, como é que eu falo? Eu sou, eu estou. I am. E se eu quiser negar as duas, ó, eu não sou, eu não estou. I am not. Então, esquece o don't. Esquece o don't. Ó, esquece. Risca ele da tua cabeça. Porque quando a gente entrou nesse território aqui do to be, lembra? O to be é um monstrão. É um monstrão que vocês vão começar a ver o tamanho dele ainda. Você, pô, esse bloco tem 20 braços, os braços estica, pega todo mundo tem medo dele, ninguém escapa dele. E vocês não vão escapar dele. Já chegou gente assim, o teu curso de inglês não fica ensinando verbo to be não, né? Aí eu falei, não, pô, eu não ensino verbo to be não, pode ir lá tranquilo. Tá? Então, pô, não tem como, meu. Isso aqui é base mesmo. Tá? Então, ó, nós somos, nós estamos. Como é que eu falo isso? Então, ó, nós é we. Você procura o nós aqui. Olhou para cá, cadê o nós? Opa, achei, é we. Beleza? Então, o we tem que ficar junto com o are. Eu não posso fazer o we junto com o is nem com o am. Tem que ser com o are. Então, we are. E significa essas duas coisas. Nós estamos, nós somos. E se eu quiser negar? Nós não somos, não estamos. Como é que fica? We aren't, que é we are not. Já vamos acostumar a falar junto. Aren't. Repete comigo. We aren't. Ela é, ela está. Como é que fica? She is. Isso aí. Então, procura o ela. Opa, achei. É she. Procura o está. Quer dizer, já está aqui, né? She is. Beleza? Você não pode cruzar isso aqui, nem para cá, nem para cá. She is. Como é que eu nego essas duas? Ela não está. She isn't. Beleza. Elas e eles agora. São, estão. Como é que fica? They, né? É they, o quê? They are. Por que é they are? Porque está escrito aqui. Beleza? Essa é a nossa tabela verdade. Olhou para cá, opa, é assim. Beleza? They are. E se eu negar? Elas não são, não estão. Negar essas 4 frases aí. Como é que fica? They aren't. E a última aqui, ó. Você é, você está, vocês são, vocês estão. Como é que eu falo isso? Você sabe que você e vocês é you, né? Aqui, ó. Então, you só pode ser com are. Beleza? You are. You aren't. Eu sei, professor, mas eu nunca sei quando é are, nunca sei. Você nunca sabe porque você ainda não treinou. Pega o vídeo que eu mandei, começa a repetir essa parte aqui, começa a treinar. Isso aqui é treino. Então, toda hora que eu pedir, você tenta falar antes de aparecer a resposta. Isso é treino. Começa a treinar que você vai saber colocar o is no lugar certo, o are no lugar certo e o am no lugar certo. É só treinar, beleza? Então, montamos tudo. Agora, para perguntar, é só inverter. Faz a inversão de tudo isso aqui que vira pergunta. Então, como é que eu pergunto? Eu sou? Eu estou? Am I? E a gente pode juntar aqui o am com a my. Am I? Fala comigo. Am I?
E na negativa comigo? Am I not? Am e not não junta, não aglutina igual os outros, porque não dá para pronunciar o M e o N junto, tá? Então, nesse caso, ele fica separado mesmo. Então, aqui fica am I not. Agora aqui é só inverter, do jeito que está ali. Como é que eu pergunto? Nós somos, nós estamos? Are we? Nós não somos? Nós não estamos? Aren't we? Aren't we? Beleza? Entendeu? Pergunta é só inverter. Estamos no to be, não tem do aqui. Beleza? Não pode colocar do aqui para perguntar. Por quê? Porque é to be. To be é outro esquema. Tá? Então, ela é, ela está? Como é que fica essa pergunta? Is she? Só inverter. Inverter e dar entonação, né? Is she? Ela está? Ela é? Ela não é? Ela não está? Is he? Opa. Isn't she? Isn't she? E se eu perguntar, ele é? Como é que fica a pergunta do ele é? Is he? Is he? Beleza. Elas são, eles estão? Como é que fica aquela pergunta aqui? Are they? Eles não são, elas não estão? Aren't they? E a última lá, você é, você está? Are you? E na negativa, a pergunta, aren't you? Beleza. Tá? Então, como é que eu falo? Ele não está. Ele não está. Aí lembra como é que é ele? Ele é he. E o he só pode ir com is. E para negar o is tem que ficar isn't, não é he isn't. He isn't. Ele não está. Como é que eu falo? Como é que eu pergunto? Vocês são? Vocês são? Então, vocês são é are you? Are you? Né? Vocês é you. E ó, verbo ser ou estar. Mesma coisa. Então, verbo to be significa ser ou estar. Esse é o to be. To be or not to be? That's the question. Ser ou não ser? Eis a questão. To be or not to be? Tá? Então, entramos agora no campo da filosofia. To be or not to be? Repete comigo. To be or not to be? That's the question. Já estão filosofando. Primeira aula de inglês, gente, a gente filosofou em inglês. Isso aí, com o verbo to be. Moleza, né? Muito fácil. Agora, galera, acabamos o nosso treino de perna. Durou um pouco mais do que o normal, tá? Geralmente a gente vai fazer um pouco menos, porque a gente vai dividir esse treino em vários tipos de treino. São várias técnicas que a gente tem para implementar aqui, tá? Hoje, a gente vai implementar um pouco menos do que o natural, porque vocês precisam de aprender conteúdo. Então, a gente vai aprender verbos novos, expressões novas para iniciar as primeiras frases, tá? Então, deixa eu mudar isso aqui.